Na aula 3, nós vamos trabalhar com as noções de retas tangentes e retas normais a uma curva. Como definir, como calcular uma reta tangente e uma reta normal usando a derivada de uma função. Lembre-se que a noção de função derivada e a noção de movimento levam à taxa de variação. A derivada é a medida da taxa instantânea de variação de y em relação a uma outra variável, na maioria dos casos em relação ao tempo t. A derivada é a medida da velocidade instantânea, a derivada é a medida da aceleração em um ponto, a derivada é a medida de um fluxo de água, ou seja, a derivada como taxa de variação, ela pode medir muitas coisas. A maioria dos casos que envolvem movimentos se utilizam de derivadas. Em geral, a derivada é a medida da taxa de variação de uma grandeza, normalmente o y, em relação a outra grandeza, normalmente o x. O que nós vamos ver é a derivada como coeficiente angular de uma reta tangente também. A derivada pode ser usada para analisar gráficos. Vamos verificar como é a derivada como medida do coeficiente angular de uma reta tangente. Considere inicialmente os eixos, o eixo x, o eixo y e a curva de uma função qualquer f de x. Considere também um ponto P desta curva. Obviamente, esse ponto P terá coordenadas xp, yp. E vamos passar por esse ponto P uma reta tangente a essa curva em P. Nós vamos chamar essa reta tangente no ponto P de reta T. E vamos usar a sua equação reduzida, y igual a x mais b, para representá-la. Perceba que essa reta ela possui um coeficiente angular, formado por esse triângulo retângulo, e um ângulo de inclinação em relação à horizontal, que aqui vamos chamar de alfa. O que nós vamos tentar mostrar nesta sequência, não com muita profundidade, só mostrar mesmo, é que a derivada desta função f de x, nesse ponto x igual a xp, que é o ponto de tangência, é a tangente do ângulo alfa, que por sua vez é o coeficiente angular da reta tangente, é o a que aparece na sua equação reduzida. Considere a seguinte situação. Vamos fazer uma pequena sequência. Considere uma reta secante. Uma reta secante 1. Vamos chamar essa reta de S1. S1 é a reta A1x mais B1. Bem, perceba que esta reta também possui coeficiente angular, formado aqui entre os pontos P e P1, formando aqui um triângulo retângulo, onde nós temos o ângulo formado. Perceba que eu tenho um ΔX e um ΔY, que seria o x1 menos xp, um ΔY, que é o y1 menos yp, e o coeficiente angular A1 da reta secante 1 é o ΔY sobre ΔX, que é o y1 menos yp sobre ΔX. Essa é a nossa primeira secante. Imagine que eu vou agora desenhar uma segunda secante, onde o ponto P1 fica mais próximo do ponto P. Perceba que o ponto P1, minha reta secante 2, o ponto P1 desceu um pouquinho. Ele desceu um pouco ali na curva. Então, nós vamos ter novas coordenadas x2, y2 e um novo triângulo retângulo. Dessa vez também ΔX e ΔY. E o coeficiente angular desta reta secante número 2, y2 menos yp sobre ΔX. Perceba que essa reta secante número 2 é mais próxima da nossa reta tangente. Vamos fazer uma reta secante número 3. Agora o ponto P desceu um pouquinho mais. Eu vou ter um x3, y3, um pequeno triângulo retângulo montando ali o seu coeficiente angular, e o ΔX diminuiu ainda mais. Perceba que o coeficiente angular da reta secante número 3
y3 menos yp sobre ΔX. O que eu quero que vocês percebam é que quanto mais retas secantes eu faço, com ΔX cada vez menor, o coeficiente angular destas retas secantes se aproximam do coeficiente angular da reta tangente. Na verdade, eu teria esta situação: a reta tangente num ponto, formando aqui o nosso coeficiente angular, e o coeficiente angular desta reta tangente é o valor limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX, daqueles pequenos triângulos retângulos, que é o limite de f de xp mais ΔX menos f de xp sobre ΔX, que na verdade é o limite de ΔY sobre ΔX, que é a derivada da função no ponto. O coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva de uma função f de x em um ponto P qualquer de coordenada xp, nada mais é do que o valor da derivada desta função no ponto em que x é igual a xp. Vamos resolver um exemplo aplicando a ideia de que o coeficiente angular de uma reta tangente é igual ao valor da derivada de uma função em um ponto. Vamos determinar a equação da reta tangente a essa parábola x² menos 3x mais 2 no ponto em que x igual a 3. Observe que o gráfico dessa função é uma parábola com cavidade voltada para cima. No ponto em que x igual a 3, nós vamos ter y igual a 2, ou seja, nós vamos calcular a equação da reta tangente a y igual a x² menos 3x mais 2 no ponto P, 3, 2. Inicialmente, vamos usar a ideia de que o coeficiente angular de uma reta tangente, que na sua equação reduzida y igual a x mais b é representado pela letra A, é o limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero, no ponto em que x igual a 3 neste exemplo. Como nós temos que o coeficiente angular da reta tangente A, aqui representado com a letrinha T, vai ser o limite quando ΔX tende a zero, quando x igual a 3, f de 3 mais ΔX menos f de 3 sobre ΔX. Resolvendo este limite, aplicando esse limite à função, nós temos que f de 3 mais ΔX vai ser 3 mais ΔX ao quadrado, menos 3 vezes 3 mais ΔX mais 2, já que f de x é x ao quadrado menos 3x mais 2. Menos o f de 3, que é 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3 mais 2. Resolvendo esse limite, como nós já resolvemos alguns anteriores, efetuando aí o quadrado da soma distributiva, vamos obter essa expressão. Observe que o que não tem ΔX vai desaparecer. 9 menos 9 cancela, menos 9 mais 9 cancela, mais 2 menos 2 cancela, sobrando apenas essa expressão. 3ΔX mais ΔX² sobre ΔX. Lembre-se, ΔX é fator comum. Nós podemos simplificar a expressão e obter o limite de 3 mais ΔX. Como ΔX tende a zero, esse limite é 3. Ótimo, nós já fizemos o cálculo do coeficiente angular da reta tangente usando limites. Porém, lembre-se, o limite é uma derivada. Nós podemos calcular a derivada dessa função com o que nós já aprendemos. Derivada de x² é 2x, derivada de menos 3x é 3, derivada de 2 é 0, ou seja, o valor da derivada, a função derivada de f, f' de x, é 2x mais 3, 2x menos 3. Como eu quero o coeficiente angular da reta tangente, e o coeficiente angular da reta tangente é o valor da derivada da função no ponto em que x igual a 3, basta substituir 2 vezes 3, 6 menos 3, 6 menos 3 igual a 3. Nós temos aí o coeficiente angular da reta tangente de uma maneira muito mais simples do que aplicar o limite. Lembre-se que aplicar o limite é simplesmente calcular a derivada. Só que nós temos regrinhas agora que tornam o cálculo muito mais fácil.
Vamos determinar agora, sabendo que o coeficiente angular da reta tangente é 3 e que esta reta tangente passa pelo ponto P32, vamos determinar a sua equação reduzida. Lembre-se, a equação reduzida de uma reta é uma equação do tipo ax mais b. Nesse caso, nós já sabemos o coeficiente angular da reta tangente, que é 3. Então, esta equação vai ser o a igual a 3, esta equação vai ser 3x mais b. E aí nós sabemos que ela passa no ponto P32, ou seja, quando y vale 2, o x vale 3. Jogando esses dados na nossa equaçãozinha, quando y vale 2, o x é igual a 3, eu vou obter 2, que é igual a 3 vezes 3 mais b, ou 2 é igual a 9 mais b. Resolvendo esta equaçãozinha simples, eu vou calcular que o b é menos 7. Tendo o valor de b, eu posso agora calcular a minha equação. A equação da reta tangente é 3x menos 7. Lembre-se, o 3 é obtido pela derivada, coeficiente angular a é o valor da derivada no ponto de tangência, onde x é igual a 3, e o menos 7 você obtém substituindo esse ponto de tangência na própria equação. Graficamente, nós teríamos a seguinte situação: uma parábola com uma reta tangente. A parábola em vermelho é a nossa função, a reta tangente em azul, ela é tangente no ponto em que x é igual a 3 e y é igual a 2. Vamos fazer mais um exemplo, exemplo 2, onde nós vamos calcular uma reta tangente a uma curva de uma função polinomial de grau 3, x ao cubo menos 2x² mais 1, no ponto em que x é igual a 2. Inicialmente, vamos representar esta função no sistema cartesiano. Nós temos uma curva com esse aspecto, uma curva crescente até y igual a 1, x igual a 0, decrescente e novamente crescente. Perceba que nós estamos procurando a reta tangente no ponto em que x igual a 2. Olhando o gráfico, ou substituindo o valor de x na própria função, 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 1, nós obtemos o y, que neste caso é 1. Então, o nosso ponto de tangência é este ponto, x igual a 2, y igual a 1. Esses valores são necessários para calcular a equação da reta. Este é o nosso ponto de tangência, uma reta tangente por este ponto. Vamos iniciar o cálculo pela reta tangente. Vamos iniciar o cálculo pela derivada da função. Lembre-se, o coeficiente angular da reta tangente é o valor numérico da derivada da função no ponto aqui em que x é igual a 2. Porém, não vamos usar limites. Nós temos a função, lembra das regrinhas de derivação, derivada de x ao cubo, 3x², derivada de 2x², 2 vezes 2, 4x, derivada de 1 é 0. Então, nós temos aí a derivada da função como 3x² menos 4x. O coeficiente angular da reta tangente é o valor desta derivada no ponto em que x é igual a 2. Então, é só substituir. 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4, 12, menos 4 vezes 2, menos 8. 12 menos 8 igual a 4. Então, nós temos aí o coeficiente angular da reta tangente. E a sequência de cálculo é a mesma. Tendo o coeficiente angular, nós sabemos que a equação da reta é a equação reduzida, que é a sua forma mais simples, mais fácil de trabalhar. Y igual a x mais b. Nós já sabemos que o coeficiente angular é 4, então y igual a 4x mais b, e que ela passa pelo ponto P, x igual a 2, y igual a 1. Com essa informação, nós podemos substituir. Quando y é 1, x é 2. Resolvendo essa equaçãozinha, 1 é igual a 8 mais b, e nós chegamos a b igual a menos 7. Volta essa informação na sua equação e você obtém a equação reduzida da reta tangente. Y igual a 4x menos 7. Graficamente, nós teríamos essa situação. A nossa curva e a nossa reta tangente passando pelo ponto x igual a 2, y igual a 1. A reta tangente representada pela reta em azul.
Vamos falar agora um pouco sobre retas normais. Nós já falamos sobre retas tangentes, vimos que o coeficiente angular de uma reta tangente nada mais é do que o valor da derivada da função no ponto de tangência. Vamos falar agora de retas normais, que são retas perpendiculares à reta tangente no ponto de tangência. Graficamente seria mais ou menos assim. Imagine uma parábola y igual a ax² mais bx mais c. E um ponto em que nós temos um ponto de tangência, por exemplo, x igual a 2, y igual a 1. Nesse ponto x igual a 2, y igual a 1, nós podemos traçar uma reta tangente, que nós já vimos todo o procedimento. Basta fazer a derivada da função, substituir o x por 2, encontrar o coeficiente angular, substituir o ponto e achar a equação da reta. Nós vamos obter a equação de uma reta tangente, passando pelo ponto de tangência, esta reta em azul. Perceba que a reta em azul é a reta tangente t, passando pelo ponto t, x igual a 2, y igual a 1. O que seria uma reta normal? Uma reta normal é uma reta perpendicular a essa reta de tangente. Mas não é uma reta perpendicular qualquer. É uma reta perpendicular específica naquele ponto t, x igual a 2, y igual a 1. Ou seja, uma reta que passa perpendicular naquele ponto. Então, nós temos aqui uma reta normal no ponto t, perpendicular à reta tangente. Perceba que elas formam um ângulo de 90 graus. Esse sistema, reta tangente, reta normal, ele é muito importante para a representação de forças. Nós podemos ter uma força tangente a esta curva neste ponto. Pense nesta curva como um deslocamento, por exemplo. Você tem aí um deslocamento e uma reta tangente representando uma velocidade. E a reta normal representa uma força perpendicular. Você pode imaginar aí uma força de fuga, se essa curva dessa parábola representar um trajeto. Então é um sistema de retas normais e retas tangentes. Como que nós calculamos uma reta normal? Nós já sabemos calcular uma reta tangente. Nós sabemos que o A da equação y igual a ax mais b, no caso ali a letra t representa que é a reta tangente. Se y igual a x mais b, o A é o valor da derivada da função no ponto de tangência. Se isso for a equação de uma reta tangente, então o coeficiente angular da reta normal ele é oposto, sinal trocado, e inverso, 1 sobre A, menos 1 sobre A. Então, y igual a menos 1 sobre A, x mais b, aqui uma letrinha n para indicar que é a reta normal, a equação de uma reta normal. Por exemplo, se uma reta tangente tem coeficiente angular A igual a 2, a sua reta normal vai ter como coeficiente angular menos meio. O oposto, sinal trocado, e inverso, invertido. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo. Considere a equação reduzida de uma reta. Uma equação conhecida, 2x mais 1. Essa é a equação de uma reta tangente. Bem, como a reta normal tem como coeficiente angular o oposto e o inverso, o oposto de 2 é o seu sinal trocado e o inverso, meio. Então, y igual a menos meio vezes x mais 3 é a equação de uma reta normal. Óbvio que aqui nós não estamos levando em consideração ponto de tangência, é apenas um exemplo. Se fosse 3x, menos 1/3 de x seria a sua normal. 5x menos 1/5 de x, reta normal. E assim por diante. Graficamente, se eu pego uma reta y igual a 2x mais 1, a reta em vermelho. A outra reta que forma um ângulo de 90 graus é o menos meio, oposto e inverso, 2, oposto, sinal trocado, inverso, menos meio de x mais 3, é a sua reta normal. Neste caso, formando aí um ângulo de 90 graus e nosso esqueminha de forças.
Um outro exemplo. Encontre a equação da reta tangente e da reta normal à curva da função y igual a x ao cubo menos x mais 2 no ponto em que x igual a 1 e y igual a 2. Perceba que agora nós temos uma função de grau 3, né, uma função polinomial de terceiro grau, e um ponto que é o nosso ponto de tangência, o ponto P ou ponto T, 1, 2. E nós criamos as duas equações. Nós já sabemos que, dada uma função x ao cubo menos x mais 2, a sua derivada permite calcular o coeficiente angular da reta tangente. A derivada de x ao cubo, regra do tombo, 3x², derivada de x é 1, derivada de 2 é 0. Nós temos aí que a derivada dessa função é 3 vezes x² menos 1. Bem, como nós queremos a reta tangente normal no ponto em que x igual a 1, nós já sabemos que o coeficiente angular da reta tangente é o valor da derivada no ponto em que x igual a 1, basta substituir 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. 3 vezes 1 ao quadrado, 3, menos 1, 2. Então, nós temos o coeficiente angular da reta tangente. Com o coeficiente angular da reta tangente, o oposto inverso é o coeficiente angular da reta normal. Então, o oposto de 2, você vai inverter o sinal, e inverso. Então, coeficiente da reta normal, menos meio. Uma vez conhecidos os coeficientes angulares da reta tangente e da reta normal, nós podemos agora calcular as equações dessas retas. Primeira equação da reta tangente. Lembra a equação da reta na sua forma reduzida, y igual a x mais b? No caso da reta tangente, nós temos coeficiente angular igual a 2, y igual a 2x mais b. E ela é tangente no ponto T, 1, 2. Substituindo y igual a 2 e x igual a 1, nós obtemos essa expressão, 2 igual a 2 vezes 1 mais b, 2 igual a 2 mais b, que me dá b igual a 0. Tendo o valor de b, volta na sua equaçãozinha e você vai ter a sua equação da reta tangente, y igual a 2x mais 0, ou y igual a 2x simplesmente. No caso da reta normal, mesma coisa, nós temos y igual a x mais b, só que na reta normal o coeficiente angular é menos meio. Lembre-se, é o oposto e inverso do coeficiente angular da reta tangente. E o ponto é o mesmo, ela é normal à curva no ponto T, 1, 2. Então, nós temos y igual a menos meio x mais b com T, 1, 2. Substitui o x por 1 e o y por 2 e vamos calcular aqui o valor de b. 2 mais meio, b igual a 5 sobre 2. Volta na sua equação e você vai ter a equação da sua reta normal. Y igual a menos meio x ou menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Nós podemos representar isso graficamente. E nós vamos aproveitar também para destacar alguns detalhes da derivada. Perceba, primeiro vamos desenhar a curva da função e o seu ponto de tangência. A função é uma função polinomial de grau 3, ela tem uma parte crescente, um pequeno decrescimento e retorna a ser crescente. Quando x é igual a 1, nós sabemos que y é igual a 2. Bem, neste ponto é o nosso ponto de tangência, onde nós vamos ter a nossa curva, né? A nossa curva da função e a nossa reta tangente. Observe que aqui nós temos a nossa reta tangente em x igual a 1 e y igual a 2, e o coeficiente angular desta reta tangente é o próprio valor da derivada da função. Lembra, nós ficamos a aula toda discutindo que o coeficiente angular de uma reta tangente em um ponto é igual ao valor da derivada da função naquele ponto. Então, o coeficiente angular dessa reta tangente 2 é o valor da derivada desta função em x igual a 1, já que o nosso ponto de tangência é x igual a 1 e y igual a 2. Nós vamos observar que em x igual a 1 e y igual a 2, já que nós sabemos que a nossa derivada é 2, né, o valor da derivada para x igual a 1 é 2,
A taxa de variação de y em relação a x é representada desta forma. Perceba que para uma unidade de variação em x, nós temos duas unidades de variação em y. Lembre-se, a derivada tem mais de um significado. Derivada significa taxa de variação, coeficiente angular da reta tangente, ou seja, se você considerar 2 como taxa de variação, significa que neste triângulo retângulo formado pelas setas, as setas têm como medida uma unidade em x, duas unidades em y. A derivada é duas unidades de variação de y para cada unidade de variação de x, se você interpretá-la como taxa de variação. Como o coeficiente angular é a tangente do ângulo, e tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 2 dividido por 1, 2, nós temos os mesmos valores. Questão de interpretação. Olha a nossa reta normal. Perceba que a nossa reta normal, o coeficiente angular dela é menos meio. Elas formam um sistema em que nós temos uma tangente e uma normal, formando um ângulo de 90 graus entre si. Bons estudos, espero que tenha gostado da aula. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Bons estudos e até a próxima aula.